Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 17 ao versículo 19. Amaleque será destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e alfadigado, e não temeu a Deus. Será, pois que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Meus irmãos e minhas irmãs, esta passagem das Escrituras Sagradas, que estão aqui no livro da vida, a Bíblia. Veja que esta passagem que o Senhor nos fala sobre a determinação daquela geração para com o povo daquela nação, e toda a determinação ela é por estatuto perpétuo, então é por gerações em gerações em gerações. Veja que o Senhor nos fala sobre esta passagem, que nos diz, na passagem de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 a 19, que o Senhor nos fala: Amaleque será destruído. Veja só esta passagem que o Senhor nos diz. Veja só as palavras para que seja compreendida, entendida e compreendida. Veja só essa passagem. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíres do Egito. Veja como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e alfadigado, e não temeu a Deus. Veja só. O que é que o Senhor está nos falando aqui dessa passagem? É que naquela geração, o povo de Israel, quando ele ia passando pela uma cidade, então o povo dos Amalequitas, que é o povo de Amaleque, eles atacaram os últimos em covardia. Atacaram os últimos que iam em direção a toda aquela cidade, aquele todo o povo. Então, o povo, os Amalequitas e o Amaleque, ele não temeu a Deus. Veja só, ele sabia que aquele povo estava diante das determinações do Altíssimo, estava diante das mãos de Deus, mas ele não temeu a Deus. Então, veja o que é que o Senhor está nos dizendo aqui. Que o nome de Amaleque será... O nome de Amaleque
será apagado da face da terra. Por quê? Porque o Senhor não se agradou de tal forma que o Senhor queria destruiu. Queria destruir e destruiu o Amaleque. Tanto junto o povo, os amalequitas. Porque são descendência de povo que até hoje ainda se vê. Nesta geração em que nós estamos vivendo, povo que não tem amor, povo que não tem temor às determinações do Altíssimo, povo que não tem aquela fé diante do Altíssimo, povo que não tem a direção das determinações do Altíssimo, porque eles não aceitam, eles não temem. Então, esse povo todo, que é da nação, que se formou naquela geração e que vem em todas as gerações, do povo de Amaleque. São descendentes de Esaú. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs. Olha só como as determinações diante das palavras que estão escritas nas Escrituras Sagradas vai nos alimentando passo a passo diante da convivência na face da terra de cada um de nós, ser humano, homem e mulher. Veja como é tão grandioso e maravilhoso passar a ler e passar a entender e passar a compreender todas as palavras das Escrituras Sagradas. Por quê? Todas essas palavras, elas são palavras de poder. Todas essas palavras são palavras de alimento para o nosso corpo, para o nosso coração, para a nossa mente e para a nossa alma. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que cada palavra dessa aqui é uma determinação para cada um de nós. Sim, sei que nós, seres humanos, não teremos totalmente, o poder, porque nós podemos, mas como somos carne, ainda assim a gente erra. Erra, mas temos o perdão. Como? Porque a partir do momento em que você passa a ler e a entender, mesmo que tu erre, terás o perdão. Como? Aquele que erra e sua consciência pesa e vai se prostra diante do Senhor e pedindo-lhe o perdão diante de amor, de pureza de coração e de verdade. Porque a partir do momento em que nós, ser humano, homem e mulher, a maior perfeição da face da terra em criação do Senhor, passa a ler e entender as palavras das Escrituras Sagradas, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, todo se transforma em novo. Tudo se transforma em mente de pureza, em mente de coração diante das determinações do Senhor. Quando nós passamos a ler e passamos a entender as palavras que estão nas Escrituras Sagradas. Porque toda esta determinação diante dessas palavras que o Senhor nos deixou e nos concedeu é para que nós passe a conhecê-lo, para que nós passe a entender quem é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o Criador do universo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, procura diante de um dia de 24 horas para se prostrar diante de uma Bíblia, se prostrar diante do amor verdadeiro, diante da limpeza da sua alma, diante da limpeza do seu corpo,
diante da limpeza da sua mente. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, e aqui está todas as determinações diante das palavras das Escrituras, para o seguimento de cada um de nós, dando-nos a liberdade de sobrevivência na face da terra, afastando de nós o mal, afastando de nós a doença, afastando de nós a miséria, afastando de nós todos os procedimentos que não seja diante das determinações do Altíssimo. Veja que nós temos que ter cuidado diante de nós, porque nós somos alimento espiritual para com o Senhor, porque somos o maior e melhor em perfeição diante do Senhor, o ser humano, homem e mulher, na face da terra. Nosso corpo, quando ele está em pureza diante do Senhor, se torna o templo do Espírito Santo. Porque para isso que nós viemos à face da terra, para nos ser o templo do Espírito Santo, para nos ser a libertação de todos que anda em caminho errado. Nós que somos concedidos diante de Deus, templo do Espírito Santo, temos essa determinação de ajudar a todos aqueles irmãos e irmãs que andam em caminho que estão diante, não do caminho do Senhor, em caminhos errados. Por isso, meus irmãos, que o Senhor nos deixou a passagem das Escrituras Sagradas, para que nós podemos ler e procurar compreender para editar essas palavras, para que todos aqueles que leia sinta diante das palavras o temor do Senhor diante do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Porque diante de tudo isso, você terá a limpeza e a libertação. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, é tudo que o Senhor quer de cada um de nós, para que nós andemos diante dele, das suas determinações, para que nós sejamos diante dele, enquanto ele nos dá a vida na face da terra, templo dele para a sobrevivência em cada um de nós. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela geração que o Senhor fez essas determinações sobre aquele povo, e hoje também na geração em que nós estamos vivendo, não muda muito. Então vamos, porque nós hoje temos essa passagem, temos essa passagem de liberdade e de libertação, que é as Escrituras Sagradas que o Senhor nos deixou, para conhecer as suas determinações. Aproveita, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto podes ter. Enquanto este livro exista. Aproveita enquanto este livro exista, as Escrituras Sagradas, pois a mão do Senhor está aberta diante de todos. Porque quando começar a se fechar, também o livro se fechará. Meus irmãos e minhas irmãs, procura as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos. Estas são as determinações do Altíssimo. Deus abençoe a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos.